Muita gente aí já compartilhando aí as redes, até se conectando. Na verdade, eu já estava vendo a lista aqui, tem bastante gente que eu conheço, inclusive, então estou feliz aí que a galera aceitou o convite. Tem até DJ aqui no meio, que eu percebi aqui, mas não vou expor o Ó, cara. Tem até DJ aqui no meio que eu vi, que, que é muito é dos legal. meus, Então, tá? É dos é, meus. Eu então. gosto. Ah, legal, ótimo. E, na verdade, eu vi aqui muitas mensagens, comentários sobre o que a galera quer aprender usando o Figma Make. E, obviamente, dentro do cenário que a gente tem aqui de time box aí de 45 a uma hora, não dá para fazer tudo, gente. Só para vocês entenderem que a gente vai ter uma limitação e vai ser um retrato, na verdade, de tudo que pode ser feito, na verdade. E aí eu coloquei um desafio, na verdade, em alguns grupos aqui de WhatsApp de alguns amigos, mas eu não estou vendo 20 pessoas daquele grupo, porque eu falei assim, se vocês forem 20 pessoas daquele grupo, eu ia mudar totalmente o projeto, para você ter ideia, eu ia mudar agora, nesse instante eu ia mudar tudo. Mas porque são pessoas que trabalharam comigo, mas elas não estão comparecendo aqui 20 pessoas, deixa eu ver. Mas eu vou seguir o plano que eu tenho, pelo menos. Ó, tem bastante gente esperando aqui para entrar, né? Olha, tem bastante gente. Que legal. Tô liberando todo mundo, tá? A gente pode ir Ah, tocando, eu tô de olho aqui. Quem tiver na sala de espera, eu tô liberando, o pessoal vai chegando aos poucos. legal, legal. Aí, ó, o pessoal tá, libera aí, libera aí. Bom, ah, todo mundo pronto? Quem já usou aqui o Figma Make, assim, num nível que acha que consegue controlar o Figma Make? Deixa eu ver. Levanta a mão. Nunca. Ótimo. Nunca usou também. Então é legal que vai ser uma coisa, eu ainda não. Eu sei que muita gente usa o Figma Make, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação assim, ele não me obedece, Juno, né? Eu peço para ele fazer as coisas e as coisas não funcionam da forma que eu quero. Eu sei. Eu sei que assim é meio complexo, na verdade, no começo, mas a gente vai conseguir chegar lá, tá? Dentro do retrato que a gente tem hoje, a ideia que eu fiquei bolando aqui na minha cabeça, a gente já vai conseguir fazer algumas brincadeiras, só para a gente testar e vocês terem uma noção, uma ideia do que dá para ser feito, tá? E aí eu vou explicar algumas coisas, né, tecnicamente, o que é possível, o que não é possível, e o porquê algumas coisas, eu vou tomar algumas decisões que, durante esse projeto, como é só um pequeno retrato, eu não vou explorar muito em detalhe, porque vai ficar muito complexo de a gente implantar em uma hora, na verdade. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui compartilhando esse projeto aqui, na verdade, que a ideia ela surgiu, foi até engraçado, foram a junção de várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, que me trouxeram a essa ideia. E eu queria saber aqui se tem gente de Minas. Tem mineiro aqui na sala ou não? Deixa eu ver. Ó, a Ju é mineira aqui. Quem? Sim, Patrícia. Tem gente de Minas. Então, é uma homenagem ao pessoal de Minas. Basicamente, esse projeto que a gente vai trabalhar aqui junto com vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Eu não sou bom dessas coisas, gente. Às vezes eu compartilho, fica tudo errado, mas vê se, vê se deu certo. Deu certo, né? Tá todo mundo vendo minha tela, né? Legal. Então, o que que acontece? Ó, eu vou começar pelo princípio da ideia também, que, na verdade, se vocês não conhecem a Naip Foundry, são dois designers brasileiros. Eles não moram mais no Brasil, inclusive. Um mora em Barcelona, outro mora ah, na Austrália, mas são pessoas talentosíssimas, assim, na verdade. Eu sou até muito ruim perto deles, mas eu já convidei eles para algumas sessões, né, para a gente fazer junto. Eles explicaram um processo de criação de tipografia, então eles têm várias outras tipografias, mas essa aqui é a UAI. O nome da fonte chama UAI. Então, se você é mineiro, inclusive, e você é designer brasileiro, você deveria testar a UAI. A UAI, eles sabem explicar tecnicamente, eu não sei, mas ela tem várias correções que, se você usa Open Sans, né, você deve usar várias dessas fontes aí, ou, sei lá, Inter da vida, eles fizeram várias correções muito interessantes, tá? Então, eu
sugiro que vocês baixem, inclusive para você testar a fonte é de graça, vocês podem entrar no site deles para testar, né, no seu projeto. E eu vou usar esta fonte ah, como princípio do nosso projeto, né? E aí eu vou ensinar como que eu fiz isso acontecer. Na verdade, eu descobri também no sem querer uma forma mais fácil de fazer. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho nisso. E ao mesmo tempo, o que que a gente vai desenvolver hoje, né? Que eu quero explicar para vocês. Há muito tempo atrás, me chamaram para fazer um projeto que eu achei muito legal. E aí eu falei, cara, eu vou juntar tudo isso aqui nessa Builder Session aí, junto com a galera. E a gente vai montar um aplicativo hoje, que eu acho que todo mundo precisa disso em algum momento da vida, que é um aplicativo de encontrar Wi-Fi, né? E acho que se você foi para Minas, você já viu essa placa escrito Wi-Fi, né? Com Y. Sim ou não? Quem já foi para Minas já viu essa placa em vários botecos, restaurantes, né? Vocês já viram isso. Então, a minha ideia é juntar essas duas coisas, né? O Wi-Fi com a fonte Y, tá? E aí é engraçado, ó, até deixa eu pegar aqui. Uh, Há muito tempo atrás, me chamaram para fazer esse projeto, inclusive, que é o Wi-Fi Magic. Não sei se vocês já baixaram um aplicativo de Wi-Fi, mas esse aplicativo, na verdade, é do antigo Mandic, né, que até já nos deixou, mas é um cara super empreendedor, né, um dos caras que começou a internet no Brasil há muitos anos atrás. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, foi uma coincidência, né, que um amigo meu me chamou, ele falou, cara, eu estou fazendo esse projeto aqui junto com o Mandic e ele precisava de alguém para dar um tapa, né, no projeto. E aí eu fui lá, inclusive é bem antigo, tá? Esse design aqui, na verdade, não me julguem, tá? Foi uma coisa que eu só coloquei aqui para a gente poder usar como referência, para a gente poder brincar um pouquinho. Tem vários outros aplicativos que eu fui pesquisando, na verdade, né, para a gente ter uma referência de funcionamento, de fluxo, de etc. Mas eu vou começar do zero, assim, sem estrutura nenhuma, para a gente tentar ir construindo todo esse processo juntos. E aí eu vou explicando algumas partes do Figma Make, o que funciona, o que não funciona e o porquê de tudo isso, tá bom? Todo mundo preparado para seguir nessa ideia, nesse projeto? Bom, aliás, eu nem me apresentei direito, né? Desculpa aí, Vitor. O Vitor vai me dar bronca. Depois vai falar, pô, Vitor, você nem se. O Jonas, você tem que se apresentar para a galera. Eu falei, bom, para quem não me conhece, eu trabalho aí com design há muitos anos, na verdade, e acabei atuando em diversas posições, em diversas companhias, né? E aí o design, né, sempre fez parte do meu processo, mas em alguns momentos eu fui PM, em alguns momentos eu já ajudei até no front de alguns projetos, né? Então, eu tenho essa experiência um pouquinho de tech e um pouquinho de design na minha carreira, né? E eu desenho, assim, eu acho que sites, aplicativos desde o Photoshop. Então, sou uma pessoa muito velha que foi se atualizando para chegar no Figma do jeito que é hoje, e a gente não sabe mais nem o que vai ser amanhã, né? Então, mas dentro de tudo isso, hoje a gente vai mergulhar no Figma Make. Bom, vamos lá. Esse aqui é o site do Wi-Fi Magic, que eu fui dar uma olhada, né? Eu não gostei muito do layout, né? Tá meio até desatualizado, mas tem várias outras aplicações. E outro, uh, vai, uh, repositório que eu quero utilizar nesse projeto é esse Grid Icons. Não sei se vocês já utilizaram, mas eu achei muito legal a iconografia, e aí eu fiquei, acho que eu vou juntar a fonte, esses ícones aqui bonitinhos, né, que são legais, que dá para utilizar, que é open source, e, e vamos mesclar todas essas ideias, né, porque na verdade é isso que também eu acho que é interessante vocês começarem a explorar nos projetos de vocês, que pensa que o Figma Maker ele está na web, né? Então, uma vez que você faz isso, ele consegue acessar diversas outras camadas, né? Ou serviços externos, APIs, ou repositórios no GitHub, e vocês podem acabar utilizando tudo isso em conjunto, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para a gente continuar. Aqui é o repositório que eu vou utilizar. Em algum momento, talvez eu vou até colocar o link lá.
e aí eu vou começar a brincar. Mas para brincar, deixa eu até trazer o meu Figma aqui para vocês. Eu fui pesquisar um pouco no Behance, até agradecer os designers brasileiros, né, por todos esses layouts bonitos, mas eu vou pegar mais como uma referência de cores, né, estilo, tipografia, e aí eu peguei vários outros aplicativos de Wi-Fi, né, tem uns que são até muito complexos, tem até encontra banheiro, encontra onde encher água, encontra faz teste de internet, eu acho que é demais já, né? Ficou um negócio muito complexo de utilizar, mas eu peguei assim, vou pegar isso aqui como exemplo, só para a gente entender um pouco dos fluxos, né, do que a gente pode fazer. E antes de mergulhar de fato no Figma Make, né, que eu acho que é onde todo mundo espera, e como eu não tenho layout nenhum, eu vou usar, na verdade, o ChatGPT, o bom e velho ChatGPT que todo mundo usa no dia a dia, se não usa, usa algum alternativo do ChatGPT já, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa bem simples, na verdade, que é incluir aqui todas essas imagens que formaram o meu mood board inicial do meu projeto, né? E eu vou pedir para que ele me ajude a organizar um pouco todo esse layout aí que eu vou utilizar, tá? E aos poucos eu vou moldar para montar o meu prompt inicial lá para o Figma Make, tá? Então eu gosto de fazer esse trabalho. Você pode usar, inclusive, qualquer outra AI para fazer isso. Um dos produtos que eu gostei de testar bastante, inclusive, foi o próprio Notion, né? Então, se vocês usam Notion e usam Notion AI, eu até recomendo que vocês consigam escrever, definir as regras do seu produto lá dentro, porque você consegue conectar o Notion com o Figma Make. É muito legal, existem conectores para isso. Ou se você utiliza, por exemplo, produtos da Atlassian, né, que é o Gira ou o Confluence, você também consegue conectar estes produtos, né, com o Figma Make. Então, você tem uma sincronia aí um pouco melhor de informações, ajustes que vão acontecendo que você pode colocar lá dentro. Tá bom? Todo mundo preparado? Sim? Legal. Então vamos lá. Acho que tem bastante gente agora já conectada e a gente vai começar a explorar aqui. Se vocês tiverem dúvidas aí, acho que vocês podem jogando na conversa aqui. Deixa eu até abrir o chat aqui do lado, porque aí se vocês quiserem mandar alguma pergunta no meio do caminho, fiquem à vontade aí para que eu possa. ah, Alguém me falou que eu sou um dinossauro. Eu acho que é quase recíproco o Bitran, mas tudo bem. Mas o Bitran é um cara super talentoso, galera. É um dos caras que eu cheguei a trabalhar, mas um cara que manda muito também. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar essa, essa jornada aqui e vai ser bem legal. Então, o que eu faço é uma coisa muito simples, na verdade, que qualquer ser com o mínimo de entendimento vai conseguir fazer. Quero criar. Opa, deixa eu escrever aqui. Quero criar um prompt. Opa, por que está saindo o meu prompt para o Figma Make e quero utilizar as imagens anexadas como inspiração do meu projeto gráfico. Também quero utilizar a fonte Y, né, da Naipe Foundry como fonte do meu aplicativo, além dos ícones. Deixa eu até pegar lá o nome dos ícones que eu esqueci, que é esse aqui, ó, que é o do grid, né? Deixa eu pegar até o ícone aqui. Vou pegar aqui, deixa eu salvar aqui. Grid. Opa, grid. Aqui, beleza, tá aqui. Ah, Faça um prompt inicial para que possamos montar a fundação
do design do nosso web app. Porque, na verdade, tem esse problema, na verdade, porque o Figma Maker ele faz tudo meio web, né? Hoje, eu sei que tem aplicações hoje, outras plataformas que conseguem avançar um pouco mais nisso, né? Você consegue até fazer deploy para iOS, Android, mas o Figma Maker ainda tem essa limitação, mas funciona. E que mais? Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar um pouco do objetivo do aplicativo para ele não ficar muito doido, né? E falar, então vamos fazer um aplicativo X, ou ele vai fazer um aplicativo de, sei lá, um guia de Minas, sei lá, eu não quero que ele faça isso. Deixa eu digitar aqui, o meu aplicativo é um Wi-Fi Finder, né? Deixa eu fazer assim para ele entender o que é. E, e o nome do meu app é Wi-Fi. Acho que é isso, hein? Vamos ver o que que ele vai fazer. Ele já vai entender isso, ele vai ler. Então, tem uma boa pergunta aqui sobre criar ou não criar o prompt em inglês ou em português, né? Na verdade. Teoricamente, ele deveria entender tudo, né? Já que ele é uma AI, ele vai entender todos os idiomas. Depende muito. Obviamente, eu acho que se você mantém tudo em inglês, fica um padrão. O que eu percebo é o seguinte, por exemplo, algumas funções de back-end, se você utiliza muita coisa em português, ele começa a criar as coisas em português, variáveis em português no back-end, que não é a melhor prática, né, para developer, o pessoal não gosta muito, né, eles preferem que mantenha tudo em inglês. Então, algumas regras desse tipo são, sabe, assim, são detalhes que você tem que olhar desde o início do seu projeto. Inclusive, olha que engraçado, ó, ele criou aqui o meu prompt. Uh, e isso acontece comigo, talvez porque eu uso tanto dessa forma, na verdade, e vocês vão entender o porquê. Eu normalmente, quando eu peço para criar um prompt, eu peço para que esse prompt seja em formato JSON. E porque eu peço muitas vezes em JSON, eu acho que ele já responde em JSON, porque ele vai falar, pô, o Juno vai pedir de novo para transformar esse prompt em JSON. E qual é a utilidade disso, na verdade, né? A utilidade é porque você consegue uh, ter um pouco mais de clareza no prompt que você está enviando para a AI. Né? Então, por exemplo, se você quer ajustar alguma coisa, você consegue olhar aqui, o ícone realmente ele está mandando aqui certinho. Ele está entendendo tudo que você está pedindo para ele em detalhe. Quem usa muito essa técnica são essa galera que usa, sabe, aquelas AIs de imagem, vídeo, etc. Eles usam muito esse tipo de técnica em JSON, por quê? Porque eles precisam ajustar muito mais outros detalhes, né? A luz tem que vir daqui, a animação tem que ser mais lenta, ou o close, né? Todos esses detalhes de câmera. Então, é muito interessante que eu vejo muita gente que, né, trabalha, né, nessa área, né, porque eu acho que é quase uma área hoje, né, de AI, ah, com outras técnicas. E eu acabei adotando esse tipo de estilo, né, de prompt, porque acaba também me ajudando a ter mais detalhes do que eu estou pedindo. Então, quando eu estou olhando, lendo, eu vejo que está funcionando, não está funcionando, é isso que eu quero que aconteça, certo? Então ele me responde várias coisas, mas eu vou fazer do jeito bem simples. Eu vou só copiar isso e eu já vou começar a desenvolver a nossa aplicação, tá? Deixa eu pegar aqui, eu já vou criar aqui um novo arquivo do Figma Make e eu vou só literalmente colar esse prompt aqui que eu acabei de gerar e eu vou jogar lá para ele. Ó. Aqui é uma coisa legal, ó. Tem várias outros modelos, né? Eles até mudaram de lugar, graças a Deus, porque estavam num lugar muito escondido. E é muito interessante porque muita gente recomenda diferentes modelos para o objetivo que a gente precisa. Às vezes eu deixo no padrão, que no padrão sempre é o Sonnet, né, que eles usam bastante, e você tem o Gemini. Eu vou fazer uma jogada arriscada. Vamos jogar no Gemini agora, porque dizem que ele é mais criativo, né? Vamos ver se isso realmente funciona, né? Vamos ver.
Todos têm de ser modelos pagos. É que, bom, a pergunta sobre o modelo aqui, o que que acontece? Uma vez que você já tem uma conta paga, né, do Figma, ele tem esses modelos que é um acordo, né, que provavelmente o Figma tem, e ele só repassa esses valores, né? Então, o Figma Make, ele funciona como um wrapper, né, de AIs, né, como outras plataformas, né? Ele não tem nada proprietário, então, eles só colocam dentro do produto deles as outras AIs. Então, eu acho que é bem conveniente no caso deles, né? Porque se isso está mais avançado do que outro projeto, eles acabam utilizando ou conectando ferramentas que fazem mais sentido, né? Quando o Figma Make nasceu, de fato, ele só tinha o Sonnet. Quando ele nasceu ano passado. E depois isso foi progredindo, né, conforme eles foram criando o produto ou avançando o produto. Bom, eu vou jogar aqui para a gente começar a entender o que ele vai trazer aqui para a gente, né, para a gente olhar. Talvez fique bom, talvez não fique bom, mas a ideia é que a gente possa ir ajustando e eu vou dar algumas dicas aí do que a gente pode fazer dentro do projeto todo, né, de como que funciona esse fluxo. Inclusive, você vê, a gente só falou de estilo, a gente não falou de funcionalidade, a gente não falou muito em detalhe, a gente só falou que era isso que a gente queria e a gente e ele vai tentar se resolver aí dentro, né? Vamos ver o que ele vai trazer. E ele é bem esperto, bem inteligente em conseguir, na verdade, trazer, né, e conectar todas essas APIs para a gente, né, e se organizar. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas enquanto ele vai processando aqui. Ah, aqui tem vários comentários, deixa eu ver. Alguém perguntando se eu acho melhor. No caso do ChatGPT, é exatamente para montar esse JSON, né? Por isso que eu peço para que ele monte para mim, porque senão fica muito complexo, né? Quantos créditos vai comer do Make? É engraçado que, na verdade, tem projetos, tem momentos que eu uso que ele usa muito pouco e às vezes até aparece como 0 créditos utilizados. Eu acho assim meio confuso, na verdade, porque fala, "Ué, eu acabei de processar um negócio e ele não consumiu crédito. E às vezes eu uso bastante e você vê lá, foram usados 12 créditos, 14 créditos, sabe? Então, não tem muito uma, sei lá, uma tabela, né, de taxímetro, né, sei lá, tipo bandeira um, bandeira 2, isso é mais caro ou é mais barato, não tem muito clara essa informação, na verdade. Então, acaba sendo ruim mesmo, na verdade, em termos de decisão, né? De você falar, eu quero usar esse modelo, quero usar outro modelo, acaba que você. Alguém deu um prompt e consumiu 372 créditos, né? Já estourou 3 mil. Eu também, eu sempre estouro os 3 mil. Então, eu preciso até meio que organizar a minha agenda para não ficar gastando, né, muito créditos do Figma Maker. Ano passado, inclusive, né, não sei se vocês ah, estavam utilizando bastante o Figma Maker, até 31 de dezembro, o Figma dava créditos ilimitados, né? Então, eu criei, assim, centenas de aplicativos. Vocês não têm noção, eu criei centenas quase todo momento que me davam assim 5 minutos de folga, eu falava, cara, vou mandar um prompt aqui. E eu ficava mandando prompts aleatórios. Inclusive, mês que vem vai ter o evento, né? Fazendo um jabá aqui no meio de tudo isso, mas tem o Floripa Design Days. Se vocês forem para o evento, eu vou estar lá apresentando alguns desses aplicativos lá que eu montei. Tá? E mostrando o processo de cada um desses aplicativos. Então, se vocês quiserem ah, participar, é só entrar lá no site do Floripa Design Days que vocês vão ver. Ó, você vê que ele está bem lento agora, na verdade, ó. Mas ele está trabalhando ó, em 14 arquivos e ele está tentando criar aqui. Espero que seja algo genial, né? Porque do jeito que ele está esperando. É isso que é o problema, né? A gente espera a AI criar algo e a gente fica na expectativa tão alta, né, quando ele demora, né, fica aquela coisa, eu acho que vai ficar muito legal, e às vezes vem uma interface muito simples, na verdade, né, mas vamos ver aqui se eu consigo navegar aqui um pouco para entender a estrutura, ele está criando as páginas,
Muito provavelmente, ó, a fonte, vamos ver, ele criou aqui um arquivo de fonte. Existem serviços, né, que você pode conectar e ele já faz o hosting da tipografia. Então, no caso da Y, que é uma fonte que não está no Google Fonts, né, então você não consegue utilizar tão facilmente, existem outros serviços que fazem esse hosting gratuito aí para a gente testar. Deixa eu ver aqui. Só criar jornada. Na verdade, boa pergunta, João. Eu acho que não. Eu acho que depende de como você tem essas jornadas estruturadas, né, dentro do seu projeto. Então, qual é a minha recomendação pessoal, né, depois de ver muitos projetos de algumas empresas, né, e eles testando o Figma Make, quanto mais organizado o seu arquivo de design, mais fácil fica para o Figma Make, porque pensa que o Figma Design ele é como se fosse um metadado total aí do seu arquivo, do seu projeto, as variáveis, tokens, tudo isso ele vive dentro do Figma Design. E se você tiver isso bem organizado, fluxo, templates, etc., fica muito mais fácil do Figma Make processar essa informação depois, né? Então, eu acho que existe esse trabalho aí de vocês conseguirem organizar muito bem de um lado para que você tenha um resultado mais propício aí do que você está como expectativa, tá? Ó, e aí, ele está baixando, ele está criando um design system aqui, ó, para mim. Tá bem lento, né? Mas na verdade até achei estranho, porque eu fiz alguns testes hoje até para entender, mas ele está tentando puxar aqui, ó. Ele não conseguiu puxar a fonte do, da, da forma correta, mas vamos ver se ele está atualizando. Qualquer coisa, eu vou abrir outro arquivo que eu acabei criando, na verdade, para testar, para que a gente possa puxar ou corrigir alguns desses bugs que ele vai criando, né? Você vê que uma coisa que eu acho meio estranha é que ele se autocorrige em vários momentos, né? Ele cria a aplicação, ele cria o bug e ele corrige automaticamente. Bom, enquanto ele vai processando, eu vou até passar em alguns outros pontos. Deixa eu ver aqui. Se tem algum arquivo de Figma Design bem construído. Sim, existe alguns arquivos, acho que assim, um arquivo mais básico que existe é o do próprio Figma, né, que o Figma criou, vai um design system básico lá. Ali é um excelente ponto de partida, né? Se você não tem nada, eu começaria a partir daquilo, porque ele está um pouco mais limpo do que você pegar um arquivo, sei lá, do Fluent da Microsoft, alguma coisa assim, que está muito complexo e com muita informação que você vai precisar editar. Né? Não que no Figma, o arquivo que o Figma disponibiliza, você não tenha que editar, você vai ter que editar, mas a estrutura dele é um pouco mais simples, na verdade. Então fica um pouco mais fácil de você fazer tudo. Bom, ele está aqui já gerando bastante código aqui. Vamos ver se o visual ele não está trazendo, mas pelo menos dá para a gente ver que ele está criando e trazendo esses componentes aí todos para a gente. Então está meio que funcionando, certo? E outra coisa importante, né, que é legal, e eu vou comentar rapidamente sobre tudo isso, é sobre esse arquivo aqui que chama Guidelines MD. Eu não sei quantos de vocês já utilizaram esse arquivo Guidelines MD. Até me falem aqui que eu quero até passar um pouco sobre ele enquanto ele vai processando aqui. Para conectar um design system já existe dentro da biblioteca do nosso Figma, é via MCP Server. Então, bom, vamos voltar ao conceito de design system, né? Dependendo de como está realmente o seu design system, ou se você só tem uma lib, né, no Figma, que são coisas diferentes. Se você tiver um design system, por exemplo, em React, né, conectado já com seus componentes legais, até utilizando Code Connect, o Figma Make você consegue instalar via npm esse design system dentro do Figma Make e trabalhar em conjunto, tá? Ó, deu um bug muito louco aqui. Vamos mandar ele corrigir aqui para ver o que aconteceu. E aí fica um pouco mais uh, consistente o seu projeto. Eu faria isso com certeza. Conectando o Make com o MCP do Figma, gera o back-end também. Então, isso é uma pergunta interessante, né? Porque, na verdade,
na teoria, né, você não precisaria fazer essa conexão se você está usando o Figma Make, né? Porque o Figma Make já está dentro do ecossistema, seria muito mais fácil o Figma puxar isso, você não precisaria de um outro conector, né? Um MCP Server da vida. O MCP Server do Figma, especificamente falando, funcionaria para você usar outras plataformas, como o Cursor ou o próprio VS Code, coisas externas que você precisa acessar arquivos do Figma, né? Então são cenários um pouco diferentes para você trabalhar, tá? Mas legal, tenho bastante dúvida aqui, na verdade, técnicas aqui, mas é legal. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que que ele está acontecendo aqui, que eu não estou gostando, não estou feliz. Uma coisa, ó, que o Figma acabou de lançar, né? Eles anunciaram antes do Carnaval, é esse drop-down aqui, que você tem acesso às páginas, né? Que eu achei muito legal, porque, na verdade, outras plataformas já tinham isso como funcionalidade, mas no Figma Make era muito difícil você acessar outras partes da sua aplicação, porque você tinha que falar, então naquela página que faz isso, como é que, sabe, edite aquele, sei lá, aquele componente lá. Então, era muito complexo. Hoje, com essas páginas aqui, fica muito mais fácil até você adicionar novas páginas no seu projeto, ou você clicar e cair exatamente naquela página, né? Então, vamos ver. Ele ainda não está liberado aqui para mim, porque ele está processando mesmo. Mas isso aqui vai facilita muito, na verdade, eu precisei muito disso ano passado, né, nos aplicativos que eu criei, mas eles acabaram lançando aí essa semana aí para várias outras contas. Bom, deixa eu falar um pouco do Guidelines MD enquanto ele processa, que é uma das coisas que vocês devem utilizar sempre nos projetos. E eu vou até jogar aqui uns prompts para a gente começar a utilizar isso, tá? O que que acontece quando a gente faz, a gente utiliza isso? Ó, ele corrigiu aqui, vamos ver, ele vai carregar a nossa aplicação, né? No arquivo de guidelines, qual é a melhor prática para isso acontecer? Você vê que isso aqui é um comentário gigante. O Figma, ele dá esse arquivo inicial para que vocês possam colocar regras de como que funciona a sua aplicação, né? Então é como se fosse um índice de informações que toda vez que ele for processar a aplicação ou for processar um novo prompt que você está colocando, ele vai ler este arquivo, né? Então é muito importante que este arquivo sempre esteja atualizado e organizado. Você vê que aqui isso tudo é um comentário e a gente vai, em algum momento, você pode até deletar tudo isso e escrever na mão o que você quer. O que eu não recomendo, na verdade, porque você vai precisar editar e ter muitas informações aqui dentro desse arquivo. E o que eu recomendo é que você quebre este arquivo de guidelines, como guidelines.md é como se fosse o index, né, do arquivo, eu recomendo que você quebre em outros arquivos, né? Então, se você quiser criar um arquivo de componentes, né, com regras dos componentes, ou regras de animação, ou até regras de writing, né? Por exemplo, se você quer que tenha o tom e voz, por exemplo, até desse projeto, que ele fale mineirês, eu recomendaria que você criasse um arquivo que ele tenha esse tom e voz num arquivo só, porque você pode revisar e pode melhorar aquele arquivo. Outras sugestões que eu sempre gosto de colocar, por exemplo, na parte de otimização, né, para o Google, SEO, eu recomendo que você tenha um arquivo com todas as regras de SEO. Tem um dos aplicativos que eu criei, inclusive, que ele tem uma automação por trás que ele vai atualizando aquele arquivo de SEO conforme a gente vai trabalhando. Bom, ele está muito lento, esse projeto aqui, não estou muito feliz. Então, deixa eu ver se eu resgato aqui um dos projetos que eu estava trabalhando aqui anteriormente e a gente vai partir dele, porque senão a gente vai gastar muito tempo e a gente não vai ter nada aqui, porque o Figma ele tem esses problemas de processar. Bom, eu gerei esse projeto aqui, não é a coisa mais bonita do mundo ainda dentro do que eu imaginava. Inclusive, ó, é engraçado que ele só criou 2 páginas, né? Foi bem mais simples esse projeto que ele criou. Mas o que que eu quero que a gente
consiga navegar. Por exemplo, aqui. Ele conseguiu fazer, através desse cdnfonts.com, ele pegou a fonte UI automaticamente. Eu não pedi para ele fazer isso, ele simplesmente foi lá, ele achou a fonte e ele colocou lá para a gente utilizar. E realmente, se você olha aqui, ele está usando a fonte UI. Uma coisa que ele não fez aqui, ele não trouxe os ícones grid, porque na verdade o que que aconteceu é que eu esqueci, na verdade, tá? Quando eu estava gerando esse prompt, eu esqueci de colocar os ícones, então ele acabou não criando, mas a gente pode fazer, usar esse projetinho aqui como ponto de partida. Uma coisa que vocês podem perceber, enquanto ele processa esse aqui, é que ele me pede para eu conectar o Supabase. Deixa eu explicar o Supabase para vocês, né, rapidamente aqui. Quando vocês tiverem um projeto aqui, e vocês forem aqui nas configurações, ele vai pedir para vocês criarem um novo projeto. O que acontece quando você cria novos projetos? O Supabase, ele entrega para vocês dois projetos de graça, que você pode conectar, e o meu já não dá para conectar, porque ele vai pedir para que eu pague, na verdade. Deixa eu ver se ele vai deixar. Mas normalmente ele vai. Bom, deixa ele gerar aqui. Se ele deixar, melhor. Se ele não deixar, deixa eu colocar aqui. Why, vai, para ele poder criar aqui para mim, tá? Vamos ver se ele vai criar. Porque o que que acontece? Quando ele bate num limite, ele vai mandar eu pagar, né? E ano passado eu fiz isso. Eu fui lá, paguei, criei uma conta paga, na verdade, que era 25. Ó, ele até criou, ótimo, deixa ele criado aqui. Mas o que que acontece? Eu peço que vocês tomem muito cuidado com quantos aplicativos você vai usar na conta paga, porque para mim veio uma conta de US$ 500, tá? Só para vocês saberem, tá? Então tomem cuidado com o que vocês fazem, vai lá e desativem coisas que vocês não precisam utilizar. O que que acontece no Supabase? O Supabase ele ajuda a gerenciar não só o banco de dados, né, que a gente vai salvar todas as informações lá dentro, mas ele ajuda a gerenciar os usuários. Então, se a gente precisar, por exemplo, criar um processo lá que a pessoa vai ter um onboarding para criar a conta dela, salvar os favoritos dela, toda aquela coisa, né? Tudo isso aqui, ó, por exemplo, ele vai salvar para a gente lá no banco de dados. Existem algumas limitações, sim. Não dá para eu responder tudo agora, tecnicamente, porque são detalhes assim que técnicos que depois eu vou ter que explicar assim, assim é até bem técnico. Eu acho que é mais fácil para o developer entender do que para o PM ou para o designer entender as limitações técnicas de banco de dados, tá? Mas enfim, para o nosso protótipo, para a nossa ideia aqui, ele já vai funcionar. Mas o que que acontece? Dentro do que a gente fez, ele não implementou lá os nossos ícones, né? Então, deixa eu pegar aqui, para ele pegar lá os ícones aqui, para a gente poder trabalhar com esses ícones bonitinhos, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui não. Deixa eu pegar meu Figma aqui de volta. Voltamos aqui para o meu Figma. Ah, eu vou fazer um prompt fácil aqui. Deixa eu trocar lá para o padrão. Quero utilizar a biblioteca de ícones grid, certo? E aí eu vou pedir para ele conecte utilizando o repositório no GitHub. E aí eu vou pedir uma coisa inicial. Documente no guidelines MD. É guideline, eu acho, tá? É guidelines, tá certo. MD. Que sempre devemos utilizar o estes ícones e a fonte UI, tá? E aí ele já vai começar a criar uma mini documentação para a gente, tá? Vamos pedir para ele processar. Uh, e ele vai começar a criar essas regrinhas para a gente lá no back-end, tá? Então, ó, você vai ver que o próprio arquivo, ó, que isso aqui é o arquivo padrão, lembra? Ó, ele já começou a trabalhar aqui, vamos ver, ó, esse aqui deu bug, né? Deu um bug lá geral, lá no Figma, né? Ó, você viu, ó,
Isso acontece, tá? Por isso que eu fiz um projetinho backup só para mostrar para vocês, inclusive, porque às vezes acontece isso. Ele entra num ciclo, ó, criou, criou o Wi-Fi. Olha que loucura. Encontre o Wi-Fi com um cafezinho, né? Ele já criou aqui, ó. Demorou, mas ele criou o nosso aplicativo. Uau! Conexão sem caô. Aí, ó. Explore como um local. Bora lá. Olha, ele criou aqui. Não tem uma API de mapa, né? Você vê que, tipo, ficou um negócio, um mapa aleatório, né? Que ele foi feito, mas ele criou. Olha aqui, ó. Nem sei se esses lugares ah, são reais, né? Na verdade, mas, ó, Wi-Fi carroça tem sim, sou. Tem vários detalhes. Olha aqui, ó. Ele fez, ó, café do mercado. Será que esse mercado aqui. Aliás, o mercado novo lá em BH é muito legal, né? Ó, tem velocidade, ó. Tem várias coisas, ó. Ele criou a nossa aplicação. Vamos ver. Tem busca, ó, café do mercado. Mas eu acho que só a fonte ele fez uma mistura meio doida, né? Porque eu acho que essa fonte aqui, de fato, não é, ó, João Mineiro, buscador de Wi-Fi desde 2023, né? Ele edita perfil, tal, etc. Não, não faz nada disso, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo conectar o mesmo Supabase aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver se ele faz isso. É um processo arriscado fazer isso, mas vamos ver se ele consegue conectar. Mas ele já criou aqui toda a nosso front aqui. Vamos ver. É, a fonte mesmo ele não criou, né? Então, sabe o que a gente pode fazer? Vamos fazer um hack, né? Vamos pegar nessa fonte aqui. ah, e olha isso, ó. De um jeito bem simples, na verdade. Vamos ver se ele tem um arquivo de fontes. Ó, ele tem aqui o arquivo de fontes. Eu só vou editar aqui, ó, salvar. Vamos ver se ele vai pegar esse arquivo aqui, ó, e vai atualizar para gente. Apesar que não é dos ruins, né? Também, na verdade, a fonte que eles utilizaram, né? Então, vamos só carregar aqui de novo para ver se ele carregou a fonte bonitinha ou não para gente. Eu acho que ainda não está carregando a fonte legal, mas vamos ver aqui. Vamos ver o resultado daqui e de lá, né? Quero utilizar a fonte UI para o body. Aí, beleza. Vamos ver se ele. Vamos voltar aqui para o default, vai, porque ele fica muito louco, né? E aí dá uns trabalho para gente. Vai que ele tem uma decisão melhor, né? Ó, aqui ele fez a documentação, então deixa eu pular aqui para esse lado para a gente ver. Você viu isso aqui, ó? O Guidelines MD, eu não fiz nada, eu não editei manualmente, eu só fiz um prompt e eu pedi para ele começar a organizar para mim. Então, ó, ele já começou a fazer aqui a organização. Então, tem a identidade visual. Essas hashtags aqui, na verdade, é uma forma desses arquivos de Markdown, né, serem mais organizados, né? Então, eles ficam mais estruturados para a inteligência artificial navegar e ler, né? E até para a gente, como ser humano, também conseguir ler um pouquinho melhor. Aqui tem os componentes, ó, diretrizes, né? Então tem um pouquinho já do que a gente precisava. E isso aqui, ó, basicamente vocês podem apagar, tá? Não vai mudar nada a vida de você. Ele vai pedir para você só salvar, né? Que você fez essa alteração. E aqui vamos ver. Eu pedi basicamente quase o mesmo ajuste aqui de fonte. Vamos ver. O app já está carregando, tá? Em teoria deveria estar carregando, mas eu acho que essa fonte não é essa fonte, não. Ah, porque o estilo é um pouquinho diferente. Mas enfim, ele já está meio que funcionando. Agora o que que eu vou. Vamos navegar aqui rapidamente. Ó. Você vê que ele criou as páginas. Então, isso aqui é uma coisa muito legal para que facilite aí o processo quando você está criando outras páginas, né? Ou você até criar uma página nova aqui do jeito que você acha que faz mais sentido no seu projeto, tá? Vamos só verifique se os locais e as informações de Wi-Fi estão sendo salvas no
Supabase corretamente. E aí ele vai processar lá para ver só se o banco de dados está conectado aí para a gente. Mas aqui já tem algumas regrinhas, né, que já foram ajudando a gente a organizar, tá? Você vê que a diferença é bem grande, né, assim, em termos de você determinar um pouco cores e estilos, né, dentro daquele mood board inicial que a gente teve, né? Obviamente, em termos de acessibilidade, está terrível aqui, mas isso é uma outra regra, inclusive. Tem projetos que eu pedi para ele criar regras de acessibilidade, né, para que você não perca esses detalhes e ele verifique, na verdade, toda vez que ele vá implementando, né, novas funcionalidades que ele siga um pouco disso. Bom, vamos criar aqui, ó. Vamos criar um arquivo .md dentro da pasta de guidelines para documentar uh, o tom e voz mineirês do nosso projeto e coloque como regra para utilizar para as telas no futuro. Bem simples, né? Não é um negócio assim. E eu vou jogar desse jeito e eu vou jogar o mesmo prompt aqui, tá? Depois. Por isso que eu copiei, só para ver se ele cria a documentação para a gente aqui, que é o mais importante, para ele não ficar tudo em outro, uh, armazenado em um único arquivo, tá? Deixa ele processar para a gente. Bom, deixa eu responder perguntas rapidamente aqui. Ligar localização. Ótima pergunta. Sim, dá para a gente fazer a geolocalização. Eu não fiz agora aqui, por quê? Porque o Figma Make ele tem um problema de segurança. Então, no momento que você faz isso dentro do Figma Make, quando você está testando, parece que está dando bug e ele não funciona. Então, o que é o ideal? É você pedir para ele fazer isso, selecionar a geolocalização, e aí você pede, você publica essa aplicação e testa no browser comum. Essa é a melhor forma de fazer, tá? Porque senão não funciona muito bem. Inclusive, tem um aplicativo, eu posso jogar aqui para vocês, que vai ser muito legal vocês testarem também. Uh, Se adicionar dois projetos, não tem como excluir depois? Não, dá para você excluir o projeto sim. Você pode ir lá, excluir o projeto, acabou, entendeu? No Supabase, não se preocupa, tá? Mas aí você tem que ir lá na conta, lá no Supabase para você fazer isso. Sim, a nomeação aqui seria: é possível replicar um projeto do Lovable para o Make? Não muito perfeitamente, assim, não dá para simplesmente fazer um copiar-colar assim, desse jeito, porque existem estruturas aí por trás que não se conversam, na verdade, direito, tá? Inclusive, tem outra plataforma que eu recomendo vocês testarem, que é a Base 44, né? Que também é como se fosse um Lovable da vida, e Figma Make, e eles têm uma estrutura meio que proprietária também. Então, cada um tem o seu pró e contra, na verdade, eu vou falar, tá? Assim, não existe plataforma perfeita, só faça desse jeito. É mais você entender o contexto do que você precisa entregar e você usar as ferramentas que te ajudam a chegar lá, tá bom? Uh, a ideia do bullet point ou texto corrido foi o lance do JSON, né? Eu acho que eu respondi, que eu acho que é melhor em termos de estrutura, tá? Então, para não confundir o Figma Make com vários arquivos guidelines, aí por isso, né? Deixa eu até voltar. Vamos ver se ele organizou isso, ó. Ele tem aqui esse arquivo, o Guidelines MD é como se fosse o arquivo principal, né? E aí você pode pedir para ele referenciar, né? Então, por exemplo, aqui, ele criou o arquivo de voz e tom aqui do Mineiro, né? Que ele já fez, é até legal, ó, para a gente ver. Saudações, uai, sou, eita, ô trembão, beleza, uai, né? É bem isso, né?
A Ju pode dar. Tá certo ou tá errado, Ju? Tá dentro? Não? Aqui, ó, verbos, ó, tô, achamos, achei, num, né, ó. Tem bastante coisa funcional. Vamos ver se a gente joga isso aqui desse outro lado, né? O mesmo arquivo. Então, o que que acontece, ó? É, isso é erro do usuário, né? Que sou eu. Eu pedi para ele fazer isso, mas eu acho que ele não criou um vínculo, né? Dentro do guidelines, né? Então, assim, inclua no arquivo guidelines.md um link para os outros arquivos MD, como o de voz e tom. Simples desse jeito. Aí ele vai editar o arquivo guidelines para mim, para que esteja documentado, né? Então, esse futuro, né? Quando a gente começar a criar outros arquivos, a gente vai ter certeza que isso vai estar conectado corretamente. Ó, só voltando aqui no prompt que eu fiz, lembra que eu pedi aqui para fazer a conexão com o Supabase aqui, etc. E eu pedi para ele verificar todos os 5 Wi-Fi spots iniciais, tal, 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 estão sendo salvos e recuperados corretamente no Supabase. O app agora está 100% conectado ao back-end. Então isso que é legal, né? Então, tipo, se alguém editar depois, ó, deu um bug aqui muito louco, vamos pedir para ele corrigir. O legal é que ele vai puxar esses dados do Supabase. Então, se você alimentar, criar um CSV, um outro arquivo com detalhes, né, de outros lugares com Wi-Fi, isso vai ajudar você a atualizar de uma forma mais rápida, né? Deixa eu ver aqui. Carroça Wi-Fi lento, é isso aí mesmo. A gente podia ter uns status, né, do Wi-Fi, né? Assim, na verdade, mineirês, né? E acho que vai ficar mais claro. Mas aí a pergunta é o seguinte, depois eu vou finalizar este aplicativo, mas aí a minha pergunta é o seguinte, vocês acham, e a gente vai decidir aqui agora, não sei se dá até para mandar aqueles negócios de votação, se o Vitor consegue mandar uma votação aqui. Vocês acham que o aplicativo Wi-Fi deveria só ter ah, locais de Wi-Fi em Minas Gerais ou fora de Minas? Porque aí eu posso fazer o aplicativo funcionar fora de Minas. É uma pergunta, vamos ver. Brasil inteiro, ó, o Marcelo que é o Brasil todo. Ó, só Minas, ó, tem gente que é bairrista, eu tô vendo aqui, ó, o bairrismo, assim, não, só funciona em, né, se tiver, a gente faz até uma geolocalização, se sair de Minas, bloqueia, né? Quero Bahia aqui, ó, eu também, Bahia seria uma boa, olha aqui, ó, de Fortaleza. Aliás, eu já morei em Fortaleza, né? Não é todo mundo que sabe disso. Morei muito tempo em Fortaleza, inclusive, né? Ó, ele criou aqui, vamos ver se ele criou mesmo aqui, ó, os arquivos aqui de guidelines, vamos ver se ele atualizou bonitinho aqui. Ó, ele criou aqui pra gente, né? Ó, deixa eu fechar aqui. Só Minas, aí, ó. Nossa, agora tá uma briga aqui, ó. Ixi, acho que vai ser bairrismo aqui total, vai ganhar. Só Minas Gerais. Ih, agora o Brasil passou. Tá pau a pau esse negócio aqui. Olha, quando encerrar aqui, não quero nem saber, ó. Vocês que encerrem aí, agora eu não quero ficar no meio dessa briga, ó. Mas o Vitor vai fechar aqui a votação para a gente depois. Mas enfim, ó, voltando aqui, você viu ó, que esse arquivo de voz e tom mineiro, agora ele está vinculado. Então, pensa o seguinte: toda vez que o Figma processar isso, ele vai primeiro neste arquivo, o Guidelines MD. Então, ele tem que ser o seu índice. Então, o ideal é que esse arquivo aponte para os outros arquivos para evitar confusões, tá? Vamos ver se isso aqui ficou organizado da mesma forma aqui, ó. Acho que ele nem organizou o arquivo de guidelines aqui para mim, ó. Mas ele criou o arquivo de tom e voz mineiros. Você viu, ó? Ficou bonitinho aqui, ó. Ele já ficou legal aqui. Bom, depois a gente revela aqui o final, aqui, como que ficou, se a gente vai fazer o aplicativo Brasil ou Minas Gerais, tá? Então, deixa eu tentar só voltar aqui para a gente ver.
Uma coisa que seria legal que não ficou implementado era a gente só, pelo menos, também ter um mapa aqui, tá, gente? Vamos colocar aqui. Vamos utilizar uma API gratuita de mapas para ter, ter um mapa real funcionando no aplicativo. Vamos ver que outro detalhe, né? Eu pensei aqui em pedir também a questão de geolocalização ao mesmo tempo. Mas o ideal é sempre vocês quebrarem as tarefas um pouco do que você incluir muitas coisas depois, né? Porque agora já tem muita coisa funcionando. Então, o ideal é você ser mais específico, senão ele começa a mexer em muitas partes da aplicação e pode gerar bugs ou problemas ou inconsistências que você não queira nesse processo, tá? Então, é isso que eu recomendo vocês a fazerem. Vamos ver se ele consegue usar aqui, ó. Ele vai usar o OpenStreetMap, que é uma aplicação aí que é de graça também. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, de graça naquelas também, né? Deve ter um limite aí que você pode fazer de requisição, né? E funciona muito bem. Aliás, eu aceito convites, tá? Para voltar para BH, para Minas aí. Se vocês tiverem algum projeto, alguma coisa para fazer em Minas, eu vou, tá? É só me convidar. Bom, o Vitor está aqui voltando. Eu acho que depois disso a gente vai ter que fechar, né, Vitor? Senão a gente vai ficar até amanhã. Eu fico horas e horas fazendo isso, inclusive, né? Mas deixa eu terminar isso aqui e aí a gente vai ter que fechar aqui a votação e fechar a live, né, Vitor? Fala aí. Ó, a votação foi o seguinte, Juno: 57% das pessoas votaram para a gente lançar no Brasil todo, amigo. Então, vamos ter que fazer uma. Vamos ter que pensar como que a gente vai escalar esse aplicativo, fazer um ajuste de tom de voz, provavelmente, aí, que a galera tava falando aqui que talvez em outros estados não fique tão maneira a comunicação, mas, ó, eu tô com a galera, eu tô com esses 58%, tá? Ah, legal, legal. Não, então vamos fazer isso. A gente vai fazer isso. ah, Desse aplicativo aqui funcionar para todo o Brasil, hein? E aí depois a gente pode tematizar, né? Inclusive tem uns detalhes aí que no futuro eu posso compartilhar isso de como você reaproveitar ou reestruturar esse aplicativo, por exemplo, exatamente. Eu quero tematizar para a Bahia. Como que eu reaproveito essa estrutura ou como eu preparo essa estrutura para ser reutilizada? Então tem uns detalhes assim que acabei não passando, porque é muita informação, gente, mas dá para fazer muita coisa. Vamos ver aqui ó, o mapa se ele já carregou. Ó, acho que Ô, ele Juno, meio que. enquanto o mapa carrega, será que eu posso ir passando alguns recados aqui? Claro, claro, com Porque, certeza. e aí já digo o seguinte, tá? Eu vi que você puxou a API para a gente tentar puxar a geolocalização, mas a galera já tinha reconhecido alguns lugares, tá? Então, a padaria, Uhum. uma padaria real, a biblioteca, uma biblioteca real. Inclusive, recomendaram aqui a internet que dá para o gasto da biblioteca. Então, de alguma forma, ele já conseguiu buscar os lugares reais de Minas. Então, assim, eu acho que a funcionalidade que o Figma trouxe, eu acho que já é uma forma bem interessante de validar, né? Então, a É, geolocalização, de alguma forma, dela já tá funcionando. E eu queria passar o seguinte recado, pessoal. Vou deixar aqui no link, eu vou deixar aqui no chat o link da nossa aula completa de Figma AI e Figma Make para Builders, tá? Então, caso tudo isso tenha feito sentido para vocês, caso vocês tenham curtido esses 45, 50 minutos, quase uma hora já aqui, né, na verdade, com o Juno, acessem o link e vão lá descobrir as 6 horas completas de Figma AI e Figma Make para builders, tá? Então, caso vocês queiram se aprofundar nessa formação de Figma AI, Figma Maker, querem entender mais sobre como construir os produtos digitais com Figma, então compreender o papel de IA no ecossistema do Figma, aplicar IA em fluxos avançados do design colaborativo, entender como que você consegue automatizar tarefas repetitivas e conectar o Figma em outras ferramentas, no Gira, no Notion, no Slack. Acredito que a nossa formação de 6 horas com o Juno vai trazer muito valor para vocês, tá? Então, a gente ainda vai responder algumas perguntas aqui, tá, Juno? A gente pode ficar mais alguns minutos
para ver se a galera tem mais alguma dúvida, mas eu não podia ir embora sem deixar esse convite, tá? Então, caso faça sentido para vocês, o link está aqui no chat e bora aprender a construir com IA com o Juno. Juno, convite feito. Você tem Legal. alguma consideração, amigo? Cara, primeiro agradecer todo mundo aí que ficou todo esse tempo aí acompanhando. Ah, eu gosto muito, na verdade, eu até me empolgo aí quando eu começo a construir. Você viu, ó, você tá vendo esses erros, ó? Esse é o erro que começa a dar, que eu falei para vocês. Vai começar a ter problemas quando você começar a integrar geolocalização, tá? Então, vai falar, pô, mas parece que tudo parou de funcionar. Sim, de certa forma parece que muita coisa parou de funcionar. E aí até eu vou mandar um link agora aqui no chat, que é um dos aplicativos que eu construí usando geolocalização e acesso à câmera, que é um aplicativo que você bate a foto do céu e ele mede o azul do céu, tá? Então, ó, eu até convido todo mundo, a gente vai ter a cor azul do céu de vários lugares do Brasil, que vai ser muito legal de ver lá dentro da aplicação para vocês testarem. Mas você olha aqui, ó, você vê que tem um problema dentro assim, de conexão. Eu vou falar assim, parece que ainda tem um erro. Olha que detalhe, eu vou falar para vocês, ó, o que que às vezes eu faço? Eu faço um print e eu mando print para ele. Por quê? Porque o Figma, às vezes ele não tem o olhar, parece, né? Ele pode ler, mas ele não vê o que você está fazendo, ele pode ler. Então, eu mando o erro que eu estou vendo para ele. Então, esse é outro detalhe que eu já testei fazer isso em vários outros projetos. É bater um print, ó. Parece que deu ruim. Aqui, ó. E aí eu mando para ele assim. E aí ele já vai trabalhar aqui para tentar consertar um pouquinho. Vamos ver. Dentro desse aplicativo azul.cam, tá? Que é de câmera mesmo. Se vocês puderem testar, vocês vão ver que ele pede acesso à geolocalização e pede acesso à sua câmera para você bater a foto do céu. Passa aí fotos para a gente ver e vocês testarem. Que essa aplicação foi 100% feito no Figma Make com o Supabase atrás. E eu não terminei ela 100% para criação de conta, etc. Mas ela tá lá funcionando, tá, gente? Ó, vamos ver, vou dar um reload aqui da aplicação para ver o que que ele faz aqui, mas se não deu certo, ó, ó, carregou, viu? Ó, carregou. Que maravilha, ó, deu certo, ó. Então, mas ó, ele deu certo, mas ele não trouxe os pins, né, do mapa. Então, sei lá, tem alguns ajustes aí para a gente fazer. Mas eu gostei que a primeira categoria é cafezinho, né? Tá totalmente correto, né, e vinculado. Mas eu acho que deveria ter uma outra categoria que é pão de queijo, para a gente saber quais são os lugares de pão de queijo que tem Wi-Fi ao mesmo tempo, né? Porque aí você vai lá, usa o Wi-Fi, né? E come um pão de queijo ao mesmo tempo, né? Então, legal, né? Que ele acabou criando, ó, você vê que está funcionando. Aqui não sei, aqui nesse outro aplicativo ele ainda tá, ó, ele está tentando corrigir, mas enfim, é isso aí, gente. Obrigado mesmo pela participação aí de todo mundo. Deixa eu só parar aqui, na verdade, para eu poder ver algumas perguntas e eu posso responder as perguntas aí. Vai ter algum lugar publicado? Eu posso publicar sim. Eu posso publicar no Git. Se vocês quiserem, me chama lá no LinkedIn, que eu posso mandar o link aí final para vocês. Eu posso até fazer um post, ó, esse é o link final do aplicativo aí, tá? Ah, tem alguma lib ou outras coisas, deixa eu ver aqui, disponível para usar? Na verdade, assim, dentro do que você precisa fazer, vai ter, assim, diversas opções, né? Inclusive, assim, eu usei aqui uma opção gratuita porque era mais fácil integrar. Mas, por exemplo, eu fiz projetos que eu usei o Google Maps mesmo. Mas aí o que que acontece? Para você ter noção também, o Google Maps, se eu não me engano, você tem um limite de US$ 180 por mês, que é grátis. Até US$ 180 é grátis. A partir disso, você vai ter que pagar. Então, como trava de segurança por experiências ruins, o que que eu fiz? Eu fiz um dashboard que ele me mostra quanto eu gastei
dentro do Google Maps. Aí o que que acontece? E eu botei uma regra no guideline: se passar de tanto, pare de usar, entendeu? É melhor dar bug no aplicativo do que você ter uma conta para pagar. Então, em alguns casos, por exemplo, nesse caso desse projeto que eu usei Google Maps, era muito melhor a API do Google Maps, sem dúvida. Tinha muito mais informação mais atualizada, mais detalhada. Então, eu precisava usar isso. Então, dentro do que você. Mas aí a conexão é um pouco mais complexa. Você tem que gerar uma API key, você tem que fazer alguns processos mais específicos. Então, depende muito. Assim, para testar, eu recomendo assim: tenta pegar o que é grátis, o que o Figma Make consegue conectar direto, porque senão começa a ficar muito técnico para resolver essas coisas, tá? Você vai ter que entrar no código, ficar editando, colocar secret, você tem que fazer um monte de outras coisas para a API que não ficar, sabe, exposta ao público, né, geral. Então tem muito detalhes ali, tá? Deixa eu ver. Juno, posso responder Quantos? duas perguntas aqui que fizeram? Claro, claro. Primeiro, se essa aula vai ficar gravada, sim, vai ficar gravada. Vocês vão receber a gravação e podem receber certificados também para quem ficou até o final e assistiu boa parte da aula. É só responder o seu contato na lista de presença de hoje, tá? Então, eu deixei a lista de presença aqui no chat. Coloque lá o mesmo e-mail que você fez a inscrição e você recebe a gravação e o certificado, tá? E a Ká perguntou quando que sai o seu curso, Juno, o seu curso completo de Figma AI e Figma Make. Ainda esse mês vai ser liberado lá no membership da Terra, tá? Então, até agora, final de fevereiro, vocês já conseguem acessar, vocês já vão conseguir acessar a formação ali de Figma AI e Figma Make para builders com o Ju. Legal. Respondendo uma outra pergunta que a galera é, perguntou aqui: quantos créditos eu utilizei? Bom, eu acabei de verificar, a cada prompt, a média foram 35, assim, 35 créditos por prompt, porque teve prompt que gastou 18 créditos e prompts que gastaram 40. E os créditos, e alguns momentos que ele estava corrigindo, ele não me cobrou, ficou zero créditos utilizados, porque ele estava corrigindo o que ele mesmo gerou de problema. Legal? Que mais? Vamos ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa? Deixa eu ver. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho que é Acho isso, que tá? foi. Foi, né? Acredito que sim. Eu acho que sim. Tem uma pergunta para você, Vitor. Se assinar antes, vai ter acesso à formação de AI depois? Sim, acredito que sim, Beca. Se você tem o membership vitalício, todas as formações que lançarem você tem acesso, tá? Caso não apareça lá para você, manda mensagem pra gente no Instagram, no LinkedIn, e aí a gente vê o que faz, tá bom? E aí, Juno, acredito que foi, amigo. Todas as perguntas até aqui foram respondidas. Se ficou alguma outra dúvida, alguma nova dúvida, bora se conectar com o Juno no LinkedIn, né, Juno? E aí manda essa É dúvida isso. para você lá nas redes. Pode ser? Pode sim, me manda lá, vou ficar super feliz em responder. Na verdade, tem muita gente que me manda testes, né, que estão sendo feitos, assim, eu gosto muito de ver, navegar e olhar o que todo mundo está tentando fazer, porque é um aprendizado mútuo, né, na verdade, né? Eu vou jogar aqui no meu LinkedIn, ó, fiquem à vontade. Ah, você jogou aí para mim, perfeito. Fiquem à Já vontade coloquei aí seu para Instagram e LinkedIn. ah, maravilha. Então, fiquem à vontade aí para se conectar para a gente conversar, tá bom? É isso aí, gente. Pessoal, último recado antes de a gente ir embora. Dia 27, sexta-feira que vem, a gente tem a nossa próxima Builder Session com a Gil para falar sobre análise de dados e feedbacks de produtos com copiloto de AI. Então, se você, além de designer, product designer, quer aprender sobre copilotos de AI, link aqui no chat para vocês se inscreverem na nossa próxima Builder Session, dia 27. Fechou? Juno, muito obrigado, cara. Arrasou mais uma vez. Forte abraço. A gente se vê numa próxima. Recados finais aí pra galera? Gente, isso é só o começo, tem muita coisa. Por isso que assim, eu tentei fazer um retrato pequeno e a gente já estourou muito tempo. Tem muita coisa que a gente gravou lá no curso, muitos outros detalhes que é super importante para que vocês
possam acompanhar, porque a gente constrói um aplicativo do zero, como aqui, mas a gente vai fazendo bem devagar, passo a passo, e tem muita coisa nova, na verdade, né? A gente já gravou e o Figma já lançou coisa nova, então a gente vai ter que gravar uns extras lá para a galera logo mais, mas assim, tem um processo lá. O mais importante é seguir aquele processo e a partir dali, eu acho que vocês conseguem ter uma base para ter mais segurança de testar e trazer isso para o seu dia a dia. Perfeito. Galera, muito obrigado por terem ficado até agora com a gente aqui, tá? A gente se encontra na nossa próxima Builder Session. Abraços, até mais.